sábado, 2 de junho, oitava semana do Tempo Comum. Vamos refletir o Evangelho de Jesus para hoje, que se encontra lá em São Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33, e diz assim: Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, temos aqui uma página do Evangelho um tanto quanto engraçada, pitoresca, né? Parece que Jesus hoje está birrento e Jesus se recusa a responder, né? Pois bem, eles não respondem, eu também não respondo. Jesus aqui parece que está fazendo birra com fariseus, sumos sacerdotes, os anciãos do templo. O contexto dessa leitura é o seguinte: Jesus começou a revolucionar e a mudar a cabeça do povo. E Jesus não tinha uma autoridade institucionalizada sobre ele. No fim das contas, Jesus não era sacerdote do templo, Jesus não era um fariseu, Jesus não era do grupo dos mestres da lei nem dos anciãos. Quem é esse Jesus para ensinar o que está ensinando? Quem é esse Jesus para discordar das coisas? Então é feita uma pergunta aqui: com que autoridade, Jesus, você faz as coisas que faz, fala as coisas que fala? O Evangelho depois vai nos revelando, na própria boca de Jesus, que Jesus vai dizendo que a sua autoridade vem do Pai e que as obras, os sinais e os milagres testificam que Deus o autoriza a ser na terra a imagem de Deus, a ser o Filho de Deus. Mas por enquanto, então, a pergunta é dessa autoridade. E aí, Jesus responde com uma pergunta, jogando a questão lá para João Batista, que tinha sido morto. Então Jesus pergunta a eles: o batismo de João Batista, quando ele batizava lá no rio, ele vinha do céu ou vinha dos homens? Porque nenhum desses mestres da lei, nenhum desses anciãos aceitou também João Batista. E aí a pergunta de Jesus é de uma inteligência muito grande. Se eles dissessem: não, João Batista, o batismo dele vinha de Deus, era inspiração divina, Jesus ia dizer na hora: então por que vocês não se batizaram, não aceitaram esse batismo? Mas se eles dissessem: não, o batismo de João era loucura, era coisa da cabeça dele, era coisa dos homens, daí ia pegar mal com a multidão que estava ali no templo e que tinha João Batista em qualidade de profeta. Então Jesus, numa pergunta inteligente e simples, amarrou as duas coisas. Mas sobretudo, meus irmãos, porque a pergunta desses judeus aqui, né, dos mestres da lei e dos anciãos, não é uma pergunta de quem quer saber, não é uma pergunta de quem quer conhecer, é uma pergunta mal intencionada de quem quer continuar não crendo e de quem quer continuar se negando à verdade que está conhecendo. A gente precisa sondar o nosso coração e tristemente conhecemos tantas pessoas assim, às vezes próximas de nós. Pessoas que perguntam não para conhecer, perguntam não para saber, porque no fundo não querem saber, porque sabem que aquilo que vão saber vai implicar uma mudança de vida. Então é a pergunta mal intencionada, é a pergunta do chato, né? Vamos dizer assim. E Jesus hoje se permitiu negar-se. Jesus não quis responder uma pergunta mal intencionada. Vocês não respondem? Então também não vou responder. E aqui está, meus irmãos. Jesus é a verdade e ele tem todas as respostas. Vamos nos colocar uma pergunta. Por que é que perguntamos o que perguntamos a Deus? O que a gente quer com as nossas indagações, com as nossas perguntas? Esses homens aqui, independente de qual fosse a resposta, não iam mudar de opinião. Independente de qual fosse a resposta de Jesus, não iam mudar de coração. Então a pergunta se tornou vã. E que triste isso, diante de Jesus, que é a verdade, que é o Logos, né? A sabedoria de Deus que fez carne, um coração tão fechado. Que nós possamos ter o coração aberto e reconhecer que Jesus tem uma autoridade,
porque Ele é o próprio Deus. Então, diante dele, quem sabe hoje já não seja mais momento de ficarmos fazendo perguntinhas, mas simplesmente acolhermos o Evangelho como aquilo que ele é, palavra da salvação, para nos salvar, mudar e planificar a nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.